Então, hoje, em nosso primeiro culto, vamos estudar a história de João Batista. Não haverá nada na tela, então, se vocês tiverem suas Bíblias, abram em Marcos 6. Começaremos nossa leitura bíblica a partir do versículo 7. É a história de João, a história do envio de discípulos como missionários. Este é um fim de semana com ênfase em missões, e Jesus enviou os 12 como missionários, enviou os 70 como missionários, enviou os endemoniados em Mateus e em Marcos, os endemoniados em Mateus como missionários. Jesus tinha essa tendência de enviar pessoas para a missão. Pessoas em missão e com propósito. Como homem, vejo isso como uma boa notícia, pois no Ocidente dizemos que o mais importante é ter um relacionamento com Jesus Cristo. Isso é verdade, mas nós, homens, encontramos significado no trabalho. Jesus diz: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Vou transformar a sua vida. Seu trabalho terá um significado global agora, e cada um de nós tem uma montanha para escalar. O Monte Everest já foi escalado, mas o Everest espiritual do nosso tempo são os 40% do mundo que ainda não ouviram o nome de Jesus Cristo. Aquele Everest ainda não foi escalado, e assim, ao abrirmos a palavra de Deus hoje, convido vocês a inclinarem suas cabeças comigo, e convidaremos mais uma vez a presença do Espírito Santo. Pai Celestial, enquanto nos reunimos aqui hoje em Tua casa como Teu povo, Pai, oramos para que o mesmo Espírito que deu esta história, este texto a Marcos há 2000 anos, esteja presente aqui hoje. Senhor, alguns de nós precisamos do Teu Espírito como consolo para a dor em nossas vidas. Eu oro, Senhor, que o Teu Espírito desça sobre nós e cure os corações quebrantados. Senhor, alguns de nós estão aqui hoje em pecado obstinado. Peço, Senhor, que envies o Teu Espírito Santo para convencer do pecado e transformar corações. E, Pai, alguns de nós estamos aqui hoje desejando seguir Jesus mais de perto, com mais fidelidade. Senhor, eu oro para que o Senhor nos fale através do Seu Espírito como o Mestre da Justiça nesta manhã. Senhor, independentemente de como estamos aqui, estamos na Sua casa ouvindo a Sua voz. Fale através de mim hoje. Que minhas palavras venham do Seu trono de graça. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então quero contar uma história para vocês. É uma história verídica. Alguns de vocês saberão exatamente de quem estou falando em poucas palavras. Mas havia um homem que nasceu em fevereiro de 1906 e ainda menino foi batizado na Igreja Luterana. Ele começou seus estudos teológicos no final da adolescência. Era um aluno brilhante e em 1927, sim, aos 21 anos, formou-se doutor em teologia pela Universidade de Berlim. Como era muito jovem para ser ordenado, ele tinha seu doutorado em teologia, mas serviu aqui em Barcelona, na Espanha, com uma congregação de língua alemã. Ele passou um tempo em Nova York fazendo seus estudos teológicos de pós-graduação e, durante esse período, frequentou uma congregação negra. Nela, ouviu sermões sobre justiça social e como os cristãos devem reagir às injustiças da sociedade. Começou a entender o quanto o evangelho é importante para quem enfrenta marginalização social e ódio étnico. Ao final de seus estudos em Nova York, retornou à Alemanha, onde, de 1931 a 1933, lecionou teologia sistemática em um seminário. Imagino que alguns de vocês já estejam adivinhando de quem estou falando esta manhã. Dietrich Bonhoeffer. Em 1933, 2 dias após a eleição de Adolf Hitler, ele o atacou na Rádio Nacional Alemã e foi interrompido no meio da frase. Quando as políticas nazistas em relação aos judeus se tornaram óbvias no final da década de 1930, muitos cristãos alemães apoiaram Adolf Hitler. Mas Dietrich Bonhoeffer argumentou que a igreja não pode simplesmente, e cito, amenizar os problemas das vítimas, mas sim cravar o raio na própria roda. Ele foi fundamental na criação da igreja confessante. Essa igreja se opunha à igreja formal alemã, que atuava com a bênção do regime nazista. Os cristãos na Alemanha se dividiram em 2 grupos. Havia a Führerkirche, a igreja do Führer, onde cristãos de várias denominações aceitavam Hitler como Führer, e havia a igreja confessante, composta por cristãos de todas as denominações que diziam: não aceitamos Hitler como Führer, proclamamos Jesus como Senhor. Ele passou anos lecionando em seminários clandestinos, escondido da Gestapo, a polícia secreta alemã.
Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu na inteligência militar alemã como agente duplo. Usou suas viagens pela Europa ocupada e a Suécia como disfarce para se encontrar com grupos cristãos que trabalhavam para minar o regime de Adolf Hitler. Após uma conspiração para derrubá-lo em abril de 1943, Dietrich Bonhoeffer foi preso. Depois de mais de um ano em uma prisão da Gestapo, foi enviado a um campo de concentração. 2 semanas antes do fim da Segunda Guerra Mundial, por ordem de Himmler, ele foi enforcado. Os americanos estavam a cerca de 160 quilômetros de libertar aquele campo. Seu livro mais famoso, que todos aqui deveriam ler, chama-se O Custo do Discipulado. É um estudo sobre a necessidade de os discípulos estarem dispostos a sacrificar tudo por Jesus. A maior parte do livro reflete sobre o Sermão da Montanha e temos pensamentos do maior discurso de Cristo da irmã White. O livro Pensamentos ao Custo do Discipulado é uma reflexão profunda sobre o que significa seguir Jesus e aplicar seus ensinamentos no dia a dia. Dietrich Bonhoeffer foi talvez o mártir mais famoso da fé cristã no século XX. Ele compreendeu, assim como João Batista, que ser missionário de Jesus, um pastor, é ser um servo de Deus. Para o rebanho, ser um seguidor de Jesus nem sempre traz aprovação popular. E isso é o que vemos na vida dos discípulos de Jesus. Então, se abrirem suas Bíblias, em Marcos capítulo 6, encontrarão isso. Falei sobre isso da última vez que estive aqui, há cerca de 4 anos. Mencionei que Marcos frequentemente usa uma estrutura narrativa em sanduíche. Vocês conhecem essa estrutura nos evangelhos? Marcos começa uma história e termina outra aqui embaixo, colocando outra no meio. Então, se você tem um sanduíche, você tem 2 fatias de pão. E se eu perguntasse para você em um almoço coletivo se você gostaria de um sanduíche, você sabe que tem pão por fora. Mas a questão é o que tem dentro, certo? O que define um sanduíche é se ele tem queijo e tomate, ou se é manteiga de amendoim e geleia, ou se é marmite e cebola, o que você preferir no seu sanduíche. Eu não sei, mas o que define um sanduíche não é o pão de fora, mas a carne no meio. Falando metaforicamente aqui, é claro. O que define o sanduíche é o que está no meio. Não é o que está por fora. E da última vez que estive aqui, preguei sobre a história de Jairo em Marcos 5, onde Jairo, o chefe da sinagoga, pede a Jesus que venha curar sua filha. E no final da história, Jesus vai até sua filha e ela está morta. E no meio da história, a caminho da filha de Jairo, há a história da mulher com hemorragia há 12 anos. E ela se aproxima de Jesus por trás e toca a orla de sua veste. E a questão dessa história é que nem todos que passam por Jesus são tocados por sua mão e tocados por sua fé. E embora a multidão estivesse se aglomerando ao redor de Jesus, apenas uma pessoa foi curada nessa história. E essa pessoa foi a própria mulher. Então, essa história de João Batista, a morte de João Batista, é outra construção em forma de sanduíche. Começamos, se olharem em suas Bíblias, em Marcos 6, versículos 7 a 13, como foi lido na nossa leitura das Escrituras. Essa é uma fatia de pão onde Jesus envia os 12 discípulos. Vamos refletir sobre esses versículos por um momento. Depois, se olharem para os versículos 30 e 32, chegarão às outras partes do sanduíche, onde os discípulos retornam de sua primeira viagem missionária, e diz que Marcos 6. No versículo 13, os apóstolos se reuniram ao redor de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: venham a um lugar deserto onde fiquem sozinhos. Não se apressem um pouco, pois havia muita gente indo e vindo. Não tinham tempo nem para comer. Então foram para um lugar deserto, a sós. Assim, a primeira metade da narrativa é Jesus enviando os 12, e a outra metade, o retorno dos discípulos. Eles contam a Jesus tudo o que fizeram. E no meio dessa história missionária está a história de João Batista. E não se trata da história do ministério de João Batista, mas sim da história da morte de João Batista. E esse é realmente o foco da nossa conversa esta manhã. Então, se você voltar a Marcos capítulo 6, vou retomar no versículo 7. Lá diz: aquele que é Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Eu encontro grande conforto neste versículo, porque aqueles 12 discípulos, neste ponto da história, são basicamente um bando de fracassados.
Esses discípulos têm reclamado, criticado e se queixado, têm discutido entre si sobre quem é o maior no reino de Deus. Exasperaram Jesus, chegaram até a se opor a ele em Marcos 3:21. Compreenderam mal Jesus, impediram suas missões, mas até agora Jesus não demitiu nenhum deles. Jesus não tem o hábito de demitir seus discípulos. Ele sabe que somos imperfeitos e sabe que quanto mais o seguirmos e quanto mais de perto o seguirmos, mais perfeitamente representaremos seu caráter, mas cada um de nós ainda tem um longo caminho a percorrer nesse processo. Então Jesus pega esses 12 discípulos que o incompreendem e os envia em duplas. Ele os envia 2 a 2 porque a lei mosaica, em Deuteronômio 19, diz que uma questão deve ser estabelecida pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Assim, Jesus não os envia 1 a 1, mas sim 2 a 2. Há muita sabedoria em realizar o trabalho missionário em duplas. Se você for bater de porta em porta em Mentone, vá em duplas. Hoje em dia você sai com alguém que vai proteger sua reputação. Quando eu era pastor em Londres, fazia muitas visitas domiciliares e eu sempre pedia a diaconisa mais velha e com a aparência mais peculiar que eu conseguia encontrar. Eu sou absolutamente o mais velho, pois eles tendem a ser os mais piedosos, mas também porque isso protege a reputação de todos. No ministério, é bom trabalhar ao lado de alguém que não comprometa sua reputação. Jesus também termina aqui com 2, e o cumprimento da palavra de Deus nesta passagem não depende dos méritos perfeitos dos discípulos ou missionários de hoje, mas da autoridade que Jesus dá a seus discípulos para realizarem sua tarefa celestial. Os discípulos de Jesus deveriam seguir e continuar seu ministério. Eles receberam 3 tarefas para cumprir: curar, ensinar e expulsar demônios. Jesus não disse àqueles 12: quero que vocês se concentrem na última inovação chamativa, na última grande novidade em evangelismo. Quero que vocês sejam uma representação plena e fiel daquele que os enviou. E esse alguém é Jesus Cristo. Se Jesus veio a esta terra ensinando as boas novas, curando os enfermos e expulsando demônios, foi para isso que ele enviou seus discípulos. E é para isso que ele nos envia hoje. E nós temos um ministério de ensino em nossa igreja. É por isso que temos a pregação e um ministério de cura em nossa igreja, como em Loma Linda. Nossos ministérios de saúde locais também devem incluir um ministério de libertação, onde Jesus chama seu povo a representar fielmente seu ministério. Assim, quando as pessoas veem a igreja, veem uma representação de Jesus. Nos versículos 8 e 9 temos instruções detalhadas. Sigam-me. Em suas Bíblias diz: agora onde está? De onde Jesus tirou isso? Bem, mantenha os dedos em Marcos 6 e volte até o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12 é a história do Êxodo. É aqui que os israelitas recebem instruções sobre quando deixariam Israel, como deveriam se preparar para sair da terra da escravidão, o Egito, e marchar para a terra prometida, a terra de Canaã. E o versículo 11 descreve como eles deveriam celebrar a primeira Páscoa. Este foi o início da sua libertação da escravidão no Egito. E Deus diz a Moisés: é isso que você vai dizer aos israelitas. E ele diz em Êxodo 12, versículo 11: assim vocês o comerão. Essa é a refeição da Páscoa. Com os lombos cingidos, as sandálias nos pés e o cajado na mão, vocês o comerão com devoção, pois é a Páscoa do Senhor. Quando eu era criança, minha mãe me repreendia por comer tão rápido. E hoje minha esposa faz o mesmo comigo. E eu sempre volto a essa passagem. Ela ensina que o povo de Deus deve comer com pressa porque temos um objetivo, um propósito. Mas observem que eles comeram com as sandálias nos pés e os lombos cingidos. Ora, naqueles dias, o termo cingir os lombos significava amarrar as vestes à cintura para que pudessem se mover rapidamente. Assim, quando Jesus dá essas instruções em Marcos 6, voltamos aos seus primeiros 12 discípulos, os primeiros 12 missionários que ele estava enviando. Ele estava essencialmente dizendo a eles: não deve haver nada em suas vidas ou em seu ser que impeça a obra do Evangelho que farei por meio de vocês. Que nada em suas vidas os detenha. E algumas pessoas hoje dizem: Senhor, eu te servirei, mas apenas se X, Y e Z forem resolvidos. E o que dizemos às pessoas que se candidatam à AFM elas se candidatam e dizem: gostaria de ser missionário, mas não posso servir até que Deus resolva este problema e aquele na minha vida. E nossa resposta é: sempre haverá montanhas na sua vida.
Sempre haverá um motivo para não fazer o que Deus está te chamando para fazer. Sempre haverá uma justificativa e uma razão racional para não se sacrificar e dar um passo de fé. A melhor maneira de fazer isso é dizer: Senhor, serei obediente aos teus mandamentos, serei um missionário na linha de frente, serei obediente a ti, compartilharei minha fé aqui em Mentone, estas são as montanhas à minha frente, o Senhor cuidará delas quando eu der o passo de fé. E Deus sempre cuida, Ele cuida dessas montanhas de maneiras que não conseguimos imaginar. A história do Êxodo é sobre Deus criando um novo povo para si, um povo fiel, um povo da aliança, uma nação santa e um sacerdócio real. Essas são as palavras que o apóstolo Pedro aplica ao corpo de Cristo hoje em sua epístola. Os discípulos hoje estão se unindo a Deus para criar um sacerdócio santo, uma nação real, um povo que aguarda a vinda do Messias. E como adventistas, nossa prioridade número 1 é preparar as pessoas para encontrar Jesus Cristo. Só isso. Nada mais importa. Bem, muitas coisas importam sim, mas no contexto geral, nossa prioridade número 1 é restaurar o máximo de pessoas possível para que quando Jesus voltar, as pessoas estejam de pé, de cabeça erguida, dizendo: este é o nosso Deus, aquele que esperávamos, essa é a nossa prioridade, e tudo mais que fazemos visa apoiar esse propósito. Mas quando Jesus voltar, a minha igreja, este prédio aqui vai queimar, meu bem, vai queimar. Não importa quanto dinheiro gastemos em tapetes, áudio e vídeo, ou tintas, ou os vitrais coloridos, tudo isso vai queimar um dia. A única coisa que realmente vai durar são as almas. E assim somos chamados a trabalhar pelas almas e não devemos permitir que nada se interponha. Algumas pessoas dizem: eu gostaria de ser missionário. E eu pergunto: o que te impede? Elas respondem: na verdade, tenho uma coleção de carros esportivos. Quem vai cuidar dela? Eu gostaria de ser missionário, mas tenho tantos brinquedos na garagem. Preciso passar 6 meses aqui só mantendo-os. Eu morava em Minnesota, onde em setembro e outubro muitos homens passam os domingos preparando seus brinquedos de verão para o inverno. Assim, muito tempo e esforço são gastos na manutenção de coisas que de qualquer forma quase não nos dão prazer. As pessoas têm barcos belíssimos e passam o tempo cuidando deles em vez de realmente estarem na água. Há um ditado sobre a compra de barcos. Os discípulos não têm uma estrutura de apoio aqui, porque eles vão pela fé. Eles vão com fé, confiando que Deus realmente proverá para eles. Os versículos 10 e 11 dizem que ele lhes disse: em qualquer casa em que entrarem, fiquem nela até que saiam. Se alguma casa não os receber e se recusarem a ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos seus pés como testemunho contra eles. Então, o segundo princípio é ser um hóspede grato onde quer que sejam recebidos. Não devem ir a uma aldeia e depois alguém dizer: ah, tenho uma casa melhor, venha ficar comigo. Onde quer que sejam acolhidos, é ali que Deus preparou o lugar para eles. Eu durmo em cerca de 2 ou 3 camas toda semana, e sempre digo que, onde vou a uma igreja, prefiro ficar com um casal de idosos aposentados, pois é o lugar mais seguro para evitar falsas acusações. Fico no porão e sou sempre grato onde quer que eu esteja. Aprendi nos últimos anos que onde quer que eu fique, devo sempre levar roupa térmica, exceto quando venho para Mentone, na Califórnia. Mas sempre levo roupa térmica porque descobri que muitos adventistas gostam de abrir as janelas e deixar a temperatura cair para uns 10 graus Celsius à noite. E eles perguntam: mas você não se importa de passar da hora? E eu respondo: bem, não. Tenho minha roupa térmica na mala. Aprendi que, onde quer que você fique, sempre há uma bênção. E não importa quão luxuosa seja a porta da frente, sempre há uma história por trás dela. Sempre há uma história de uma criança que se desviou, uma filha envolvida em um estilo de vida imoral, uma família lidando com divórcio, depressão, doença ou drogas. Não importa quão elegante seja sua porta da frente ou quão luxuosos sejam seus carros, quando Deus o leva a uma casa, seja grato por ser chamado para ser a presença de Jesus Cristo naquela família e sirva em missões, como as viagens missionárias para Cuba no ano que vem. Não pergunte se o lugar será bom. Peça ao Senhor para te colocar onde você possa abençoar. E não importa quão rica ou pobre seja aquela casa, Deus está colocando você lá para um propósito celestial. Eles não devem se movimentar para criar atrito social e competição entre seus anfitriões. E se forem rejeitados, são instruídos a sacudir a poeira dos sapatos. Isso era uma dura acusação contra Israel, porque em Neemias, capítulo 5 e Atos, capítulo 18, lemos que era uma prática comum, quando um judeu queria demonstrar repulsa por algo, sacudir a poeira dos sapatos.
E quando um judeu vinha de fora de Israel ou da Palestina, como queiram chamar, e retornava à terra prometida, à terra santa, sacudia a poeira dos sapatos para não contaminar a terra santa com a poeira do território gentil. Então Jesus lhes diz que, mesmo ao atravessarem as cidades e vilas de Israel, se não forem bem recebidos, devem sacudir a poeira dos sapatos. Isso era algo chocante, pois os judeus nunca sacudiam a poeira dos sapatos dentro do próprio Israel. Eles sacudiam a poeira dos sapatos ao entrar em Israel vindos de fora, mas nunca dentro do país. Jesus ensina seus discípulos aqui e nos ensina hoje que ninguém é santo ou especial para Deus apenas por ter nascido. Que nenhuma nação, grupo étnico ou congregação tem prioridade sobre Deus em relação ao restante da humanidade. Nem todos, como diz Paulo em Romanos 9:6, são de fato. Os que descenderam de Israel são. Folheie sua Bíblia, mantenha os dedos em Marcos 6 e vá a Lucas 3. E estes são alguns dos ensinamentos de João Batista, cuja morte abordaremos a seguir. Lucas capítulo 3, versículo 7. Este é João pregando um pouco antes de batizar Jesus, e João 3, versículo 7 diz: é isso que... Não ousem dizer que Abraão é nosso ancestral, pois eu lhes digo que Deus pode, destas pedras, suscitar filhos a Abraão. Portanto, ninguém deveria estar sentado em uma igreja hoje e dizer: sou salvo porque meus pais são adventistas do sétimo dia, tementes a Deus. Agora, eu entendo que quando somos crianças pequenas, nós dependemos da fé de nossos pais, sim. Mas quando você, ao atingir a idade da, digamos, maioridade moral e consciência moral e poder escolher Jesus Cristo, você é chamado a fazer essa escolha. Não presuma dizer a si mesmo, como João Batista disse aos líderes judeus: temos Abraão como nosso ancestral. Isso não importa para Deus. Assim, quando Jesus envia os 12, ele os envia a comunidades judaicas em território judaico, ensinando que o fato de serem comunidades judaicas e de irem ao templo 2 ou 3 vezes por ano para a peregrinação não significa que não tenham razão para seguir a Jesus. Festivais, isso não quer dizer que estão salvos. Estar aqui hoje não quer dizer que estamos salvos automaticamente. Judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres, todos são iguais diante de Deus. Ninguém, seja indivíduo, família, clã, tribo ou nação, tem prioridade sobre Deus ou sua salvação. Por isso, o Evangelho deve alcançar todas as nações, tribos, línguas e povos. Nós, como discípulos, devemos ir a todos esses lugares. Encorajo vocês, Igreja de Mentone, que estão crescendo em seu foco missionário. Participem das viagens missionárias que estão sendo organizadas. Se você não pode ir para o exterior, participe do trabalho missionário aqui em Mentone. Apoie a escola da igreja local. Ajude os desbravadores e no acampamento bíblico de férias. Use seus dons para a glória de Deus. Não fique sentado na igreja pedindo que outros façam a obra de Deus, pois é servindo aos outros e levando o evangelho que Deus nos purifica e nos prepara para nossos lares celestiais. E voltemos a Marcos, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz: então saíram esses missionários e proclamaram que todos deveriam o quê? Se arrependerem. É interessante que hoje em dia, falar sobre arrependimento é visto como microagressão. Hoje em dia não se pode dizer que algo está errado na vida de alguém. Porque se você fizer isso, estará perturbando o espaço seguro deles. E um espaço seguro é definido pelas universidades como um lugar onde nada pode ofender ou perturbar a autoimagem de alguém. Portanto, se você vai a um campus universitário que se diz um espaço seguro, está silenciando o testemunho do Evangelho ali. Parte do Evangelho, seu cerne, é o chamado ao arrependimento. As primeiras palavras de Jesus foram: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. João Batista também disse: arrependam-se. Se o Espírito Santo o convenceu de algo em sua vida esta semana, não endureça seu coração, mas afaste-se disso. Agradeça a Deus por se preocupar com sua salvação e avisá-lo de que algo está errado em sua vida. Não presuma que você está automaticamente salvo. Afaste-se desse pecado e receba o dom da salvação.
Não endureçam seus corações contra a voz do Espírito Santo. É por isso que, como adventistas, devemos ser defensores da liberdade de consciência. Devemos ter consciências sensíveis. E isso não se limita a questões de políticas públicas, mas abrange também como tratamos nosso cônjuge, como tratamos nossos filhos, como nos relacionamos com nossos irmãos e irmãs, se somos honestos com nossos impostos ou não. Todas as pequenas coisas da vida. Devemos ser sensíveis à direção do Espírito Santo em nossas vidas. E, portanto, devemos nos arrepender. Diz que todos devem se arrepender, não apenas os ímpios, mas todos devem se arrepender. Porque, começando por mim esta manhã, sou pecador e preciso da salvação de Jesus Cristo, assim como você. A mensagem para aqueles 12 é que todos devem se arrepender. No versículo 13 diz que expulsaram muitos demônios, ungiram enfermos com óleo e os curaram. Assim como naquela época, agora também. Em todas as épocas, o Senhor da colheita envia discípulos muitas vezes despreparados para trabalharem para Ele. Não importa o quanto estudemos no seminário ou na escola bíblica. Um verdadeiro chamado para o ministério sempre nos convoca a isso, para o qual realmente não estamos adequadamente preparados. Assim, o discípulo é enviado dependendo da presença constante de Jesus para guiá-lo, falar por meio dele e abençoá-lo. Por isso, Jesus diz mais adiante neste evangelho: quando forem levados às sinagogas e aos conselhos dos homens, não se preocupem com o que dizer, pois as palavras virão do alto. O que Jesus quer é um corpo pronto, uma pessoa disposta, e ele pode trabalhar através dela e fazer coisas incríveis. Havia uma criança na Rússia no início dos anos 1960. Yuri Gagarin tinha acabado de ir ao espaço, o primeiro homem no espaço, e a União Soviética enviou Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta, em uma turnê por todo o país. Eles estavam celebrando que não havia Deus, pois Yuri Gagarin não viu Deus quando foi para lá. E disse que uma professora de jardim de infância em Moscou dizia às crianças: Deus não existe porque Yuri Gagarin não viu Deus no espaço. E uma menininha levantou as mãos e disse: por favor, professora, mas meu Deus vive mais acima. E todos nós rimos disso, mas essa história se espalhou pela União Soviética e as pessoas a ouviram. A União Soviética dizia que Deus não existia porque Yuri Gagarin não o viu, mas o testemunho daquela menininha, filha de pais tementes a Deus, que a ensinaram que existe um Deus que criou este universo e que está fora dele, foi fundamental. Eles passaram a mensagem do Deus Criador para a filha, que falou com a professora, e o que ela disse se espalhou por toda a União Soviética. Aquela menina nunca foi ao seminário. Ela nunca participou de um estudo bíblico, mas sabia o suficiente sobre o Senhor e, quando teve a chance, falou. E ela não fazia ideia de que o que disse teria um efeito dominó em toda a União Soviética. Então, em Marcos capítulo 6, versículo 31, já lemos isso há alguns minutos. Vou ler o versículo 30 novamente. Diz: imaginem por um minuto como seria ser um dos 12 apóstolos voltando para Jesus neste momento da história. Eles dizem: Jesus, onde quer que fôssemos, grandes multidões nos recebiam. E caminhávamos pelo Hospital Loma Linda, e ao passarmos por cada leito, dizíamos: seja curado, todos se levantaram daqueles leitos. E em todos os lugares que íamos expulsávamos demônios em nome de Jesus Cristo. Sempre que chegávamos a uma cidade, as pessoas faziam fila para nos oferecer suas casas. Sendo seguidores de Jesus, os 12 discípulos contaram a ele tudo o que haviam feito, que na verdade era o que Deus fizera por meio deles. Mas estavam tão focados no que fizeram que achavam que ser discípulo de Jesus era um caminho direto para a fama, a aprovação, os aplausos e se tornarem uma celebridade em Israel naquela época. Quem não gostaria de ser discípulo de Jesus se, onde quer que vá, cura os enfermos e grandes multidões vão ouvi-lo? Quem não gostaria de ser discípulo de Jesus? Com resultados tão impressionantes, todos seriam discípulos de Jesus. É a única escolha de carreira na cidade. Mas as coisas nem sempre são assim. E depois de ouvir seus relatos entusiasmados, Jesus disse: vamos para um lugar deserto, porque preciso lhes dizer algo. Aconteceu alguma coisa. E você precisa saber disso. Eles vão aprender a verdadeira essência do custo do discipulado. Veja aqueles 12, eles voltam e contam a Jesus tudo o que fizeram e ensinaram. É um relatório excelente. E Jesus diz:
Preciso que você venha a um lugar tranquilo. Sente-se, pois há algo que você precisa saber. Ser seguidor de Jesus não garante aclamação, aplausos ou aprovação. Segui-lo significa ir aonde ele for. E se o caminho de Jesus o levou ao Calvário, seus discípulos também devem estar prontos para trilhar esse caminho sangrento. E assim chegamos à história de João Batista, o recheio do sanduíche entre Jesus enviando os discípulos e o retorno deles. Temos o recheio do sanduíche, que é a morte de João Batista, que marca o ponto central desta história missionária. João Batista era um missionário, assim como os 12. Ele também foi enviado por Deus, assim como os 12. Mas seu destino, neste ponto da história, era infinitamente pior do que o dos 12. Então, vamos retomar no versículo 14. Diz: Rei, Herodes ouviu falar disso, isto é, da pregação dos 12, pois o nome de Jesus se tornara conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso esses poderes atuam nele. Outros, porém, diziam: é Elias. E outros ainda: é um profeta como os antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu isso, disse: João, a quem eu decapitei, ressuscitou. Então, nesta passagem do versículo 14, diz que o nome de Jesus se tornou conhecido. Quantos discípulos ele enviou? 12. Qual nome chegou aos ouvidos de Herodes, permeando a sociedade? O nome de Jesus. Não ouvimos nesta passagem que o nome de Pedro tenha chegado aos ouvidos de Herodes, nem que o nome de Tomé tenha sido transmitido pela sociedade até os anos de Herodes. Esses discípulos eram, de certa forma, anônimos. Foi o nome de Jesus e o seu evangelho que fizeram com que a mensagem chegasse aos ouvidos de quem a ouviu. Isso é uma pista para o nosso ministério hoje. Quando pregamos, ensinamos, participamos de viagens missionárias, a ênfase precisa estar na glória, no poder e na bondade de Jesus Cristo. Quando as pessoas pensam em nós, precisam pensar em Jesus Cristo. Assim, o nome de Jesus chegou aos ouvidos de Herodes, não o dos 12 discípulos. Muitos acreditam que Jesus era Elias ou um profeta como os antigos. Herodes, porém, acreditava que Jesus era João Batista ressuscitado. Na opinião de muitos na época de Jesus, na época dos 12 discípulos, Jesus era uma das maiores figuras da história de Israel. Mas observe isto. Considerando que Jesus é Elias ou João Batista ressuscitado dos mortos ou um profeta, todos eles são os maiores exemplos que já existiram, ou o mais sábio, o maior mestre que já viveu, ou a pessoa mais moral que já existiu, isso não constitui uma fé salvadora. Não se considera a fé salvadora. É fácil ter uma opinião exaltada sobre Jesus. Hoje, há uma corrente que diz que ele é um profeta, mas não o Filho de Deus. Até mesmo ateus afirmam que Jesus foi um dos homens mais sábios que já viveram. É fácil ter uma opinião elevada sobre Jesus Cristo, mas isso não equivale a um relacionamento salvador. Herodes também tinha uma opinião elevada sobre Jesus, achava que ele era João Batista, a quem decapitou. No julgamento de Jesus, não fez nada para libertá-lo e deixou que fosse crucificado. O que aconteceu com João Batista? Lemos nos versículos 17 a 20. Pois Herodes enviou homens que prenderam João, o acorrentaram e o lançaram na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com quem se casou. Pois João havia dito a Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Herodias guardava rancor contra ele e queria matá-lo, mas não podia. Pois Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o protegia. Quando o ouvia, ficava muito perplexo, mas gostava de ouvi-lo. Então, o que aconteceu com João Batista? Ele vinha condenando publicamente Herodes por ter tomado Herodias, esposa de seu meio-irmão, para si, e por ter se divorciado da própria esposa para se casar com ela. O que Herodes fez, o que ele fez, foi feito em segredo ou foi público? O que você acha? Foi público. Foi algo público. Herodes se divorciou de sua esposa e tomou a esposa de seu meio-irmão para si. Isso é claramente condenado nas leis levíticas, Levítico 18, 16 e 20, 21. Assim, Herodes estava infringindo a lei mosaica. Todos na sociedade educada sabiam o que Herodes havia feito? Sim, sabiam. Todas as pessoas comuns sabiam o que Herodes havia feito? Sim, sabiam. Alguém falava sobre isso e repreendia o líder do povo? Não. Então, todos sabiam o que acontecia e viam o que estava errado, mas ninguém teve coragem de se levantar e dizer que aquilo era errado em público. Todos sabiam, mas ninguém falou por medo da cultura do cancelamento. Condenar Herodes por divorciar-se da esposa era arriscado.
Por isso, em Marcos capítulo 10, versículo 2, abra a Bíblia. Os discípulos fizeram a Jesus uma pergunta capciosa, tentando colocá-lo em apuros. Em Marcos 10, versículo 2, lemos que essa é a discussão de Jesus sobre o casamento. Marcos 10, versículo 2 diz que alguns fariseus vieram e, para testá-lo, perguntaram: é lícito ao homem divorciar-se de sua mulher? Essa é uma pergunta capciosa, pois João Batista foi decapitado por criticar o rei Herodes por tomar a esposa de seu irmão e se divorciar da sua. Os fariseus sabiam que Herodes fazia isso com quem criticava seu casamento. Por isso foram até Jesus e perguntaram: diga-nos, Jesus, é lícito ao homem divorciar-se de sua mulher, sabendo que Herodes tem espiões na multidão? Se Jesus dissesse que não era lícito, Herodes teria motivos para executá-lo. Assim, os fariseus faziam uma pergunta que poderia levá-lo à morte caso desse a resposta bíblica. Hoje, vivemos em um mundo semelhante, onde dar uma resposta bíblica a algo, sua carreira pode ser prejudicada. Se não acredita, trabalhe para o estado da Califórnia, vá para casa e poste: acredito que o casamento é entre um homem e uma mulher, e veja quanto tempo você mantém seu emprego no setor público. Assim como antes, hoje falar a verdade bíblica pode acabar com a carreira, não apenas para o Estado, mas também para o corpo de Cristo. Era isso que Jesus e seus discípulos descobriam nesta passagem. Herodias odiava João Batista e desejava matá-lo. Herodes, por sua vez, guardava rancor de João Batista, mas sentia-se atraído pela curiosidade de ouvi-lo e pelo que ele tinha a dizer. Não podia deixar João livre, mas também não conseguia executá-lo. Então, simplesmente o aprisionou, na esperança de mantê-lo em silêncio. Pode-se dizer que ele foi banido do púlpito. Era isso que ele estava fazendo aqui. Isso está certo ou errado? Está certo. Ele foi banido do púlpito. Vamos tirá-lo do púlpito e você não poderá mais pregar porque está repreendendo o pecado público. A história segue no versículo 25. Vamos retomar no versículo 21. Mas surgiu uma oportunidade quando Herodes, no seu aniversário, ofereceu um banquete aos seus cortesãos, oficiais e líderes da Galileia. Quando sua filha Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos seus convidados. E o rei disse à moça: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E jurou-lhe solenemente: tudo o que me pedires eu te darei, até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: o que devo pedir? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por respeito aos seus juramentos e aos convidados não quis recusar o pedido. Então um soldado foi enviado com ordens para trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à jovem, que a entregou à mãe. Quando os discípulos de João souberam, vieram, pegaram o corpo e o colocaram num túmulo. Assim como os discípulos de Jesus levaram seu corpo e o colocaram em um túmulo, os eventos chegam ao clímax na festa de aniversário de Herodes. Ele convidou os cidadãos mais importantes de seu reino, cortesãos, oficiais civis e militares, ricos e poderosos, e o vinho corria livremente. A filha de Herodias, com Filipe, chamada Salomé, dança. Herodes fica tão satisfeito com sua dança que promete dar-lhe tudo o que ela pedir, até metade de seu reino. As pessoas fazem coisas absurdas sob o efeito de drogas ou álcool. Eles fazem coisas que mudam vidas. Não matamos apenas nas estradas, mas sob a influência de álcool ou drogas, as pessoas podem cometer atos terríveis que resultam na morte de inocentes. E John Herodias pergunta à mãe, e ela quer levar a cultura do cancelamento às suas últimas consequências. A conclusão lógica da cultura do cancelamento não é apenas silenciar alguém, mas matá-lo. Essa é a conclusão lógica da cultura do cancelamento. Vamos te cancelar de uma vez por todas. E ela pediu por isso. Cabeça de João Batista. E assim, para aplacar sua enteada sedenta de sangue e sua esposa também sedenta de sangue, para cumprir sua promessa a Salomé e manter sua honra perante seus convidados, ele escolhe o caminho mais fácil e ordena a execução de João Batista, a única pessoa que já lhe disse a verdade na cara. Não é fácil dizer a verdade tanto naquela época quanto hoje. João é executado. Esta passagem é um comentário amargo sobre a incapacidade dos tiranos de tolerar justos, um fato tão verdadeiro hoje quanto na época de João. Aquele a quem Jesus chamou de maior homem, nascido de mulher em Mateus 11:11, foi sacrificado em uma aposta de coquetel.
João foi decapitado em uma cela escura e úmida, sem amigos ou familiares, aparentemente abandonado por Jesus Cristo. Ele perdeu a cabeça. Por que João falou sobre o casamento imoral de Herodes? Porque ele era um profeta sem preço, cujos apelos ao arrependimento expunham o pecado em toda parte. Por que expor o pecado se você não se preocupa com a salvação? Você sabe se alguém te ama pela disposição dessa pessoa em te dizer a verdade. Se eu tenho pecado na minha vida e você vem até mim e diz, irmão Vaine, quero falar sobre paz, você não me ama de verdade. Mas se eu tenho pecado, quero que você me diga que algo está errado para que eu possa me afastar disso. Posso ter um ponto cego ou ter feito isso tantas vezes que minha consciência não vê mais como pecado. Se você ama alguém, diz a verdade e arrisca sua amizade para que essa pessoa possa ser salva pelo que você diz. E se eu estiver disposto a falar a verdade para você e a não perder a verdadeira amizade? Quando você diz ao seu irmão ou irmã em Cristo que está tudo bem na sua vida, irmão e irmã, siga seu caminho em paz, quando você sabe que algo está se interpondo entre eles e Deus. Isso não significa que devemos nos levantar e apontar o dedo para todos, mas significa que você deve orar e jejuar, e pedir a Deus uma oportunidade de compartilhar com amor o que o Espírito Santo lhe revelou sobre a vida daquela pessoa. E se você chegasse para alguém e dissesse, irmão, tenho um fardo por você, quero ver você salvo. Deus tem me inspirado a falar sobre isso em particular. Este é um problema que precisa ser resolvido entre você e o Senhor. Muitas pessoas aceitarão isso de boa fé e ouvirão a voz do Espírito Santo. João falou a verdade sobre Herodes, pois Deus o amava e queria que ele se afastasse desse pecado óbvio em sua vida. Não havia vacas sagradas no rebanho de João Batista. Ele não lia pesquisas de opinião, pois estava no púlpito. Não protegia interesses especiais e não buscava aplausos ou curtidas nas redes sociais. Ele falou a verdade celestial ao poder terreno. Foi fiel ao seu chamado como mensageiro de Deus e deixou as consequências nas mãos de Deus. Mais tarde, Jesus o chama de o maior homem nascido de mulher, o que me diz que João o Batista possuía a certeza da vida eterna. Ele foi fiel à sua vocação e ao chamado de Deus e deixou as consequências nas mãos de Deus. Mesmo hoje, em nossa sociedade moderna, ninguém está disposto a aceitar a correção. Vivemos num mundo onde se você prega sobre qualquer coisa, diz algo a um amigo ou publica algo nas redes sociais, a turba virá atrás de você. Se você repreende algum pecado óbvio e conhecido, todos veem. Pouca coisa mudou em nosso mundo. Mas se Deus te chamar para falar com outra pessoa, não demore. Ore sobre isso, encontre um lugar para compartilhar essa mensagem com amor e cumprir a responsabilidade que Deus colocou em seu coração. Você pode ser o agente da salvação dessa pessoa. Ela pode não lhe agradecer agora, mas quando chegar ao céu, ficará grata por você ter arriscado a amizade para falar a verdade celestial. Portanto, não passe direto. Não apenas saiba que as coisas estão acontecendo, mas não finja que não estão. Fale a verdade celestial sempre que puder. E assim voltamos a Dietrich Bonhoeffer. Assim como os 12 discípulos e Dietrich Bonhoeffer, os verdadeiros discípulos de hoje não se perguntam se o que fazem é bem recebido ou popular. Eles se perguntam, estou sendo fiel àquele que me enviou? Cuja consciência é tão fiel ao dever quanto a agulha ao polo. Sou eu, alguém disposto a defender o que é certo mesmo que os céus desabem? Dietrich Bonhoeffer foi um discípulo de Jesus Cristo. Ele escreveu um poema que alguns de vocês talvez conheçam em 1944, na prisão da Gestapo, sabendo que seria executado. Bonhoeffer sabia que, aos olhos da comunidade cristã, ele era visto como um herói da fé. Essa era a percepção pública de Bonhoeffer entre os cristãos. Mas, em seu coração e mente, sentado naquela cela escura na prisão da Gestapo, Dietrich Bonhoeffer tinha dúvidas. Ele sabia que era visto como um herói, mas pensava, talvez eu tenha cometido erros. Não tenho certeza da minha caminhada com o Senhor. Assim, Dietrich Bonhoeffer lutava entre o Bonhoeffer público e o Bonhoeffer privado. Todos nós enfrentamos essa luta, o que a sociedade pensa de nós e o que sabemos sobre nós mesmos. Bonhoeffer escreveu um poema chamado Quem Sou Eu? Vamos concluir este sermão com ele. E descreve bem a luta que Bonhoeffer travou entre o que as pessoas diziam sobre ele e o que ele sabia sobre si mesmo. E o poema diz o seguinte, diz, quem sou eu? Costumam me dizer que eu falava com meus carcereiros de forma livre, amigável e clara, como se eu tivesse o poder de dar ordens.
Quem sou eu? Dizem que suportei os dias de infortúnio com o sorriso de quem está acostumado a vencer. Então sou realmente tudo aquilo que os outros criticam? Ou sou apenas aquilo que sei que sou, inquieto, ansioso e doente como um pássaro na gaiola, lutando para respirar como se mãos comprimissem minha garganta, ansiando por cores, por flores, pelo canto dos pássaros, sedento por palavras de bondade, por cordialidade, agitado na expectativa de grandes acontecimentos, tremendo impotentemente por amigos a uma distância infinita, cansado e vazio de orar, de pensar, de criar, fraco e pronto para dizer adeus a tudo. Quem sou eu, isto ou aquilo? Sou uma pessoa hoje e outra amanhã? Ou sou um hipócrita diante dos outros e para mim mesmo um fraco, desprezível e aflito? Ou será que ainda existe em mim um exército derrotado fugindo de uma vitória já conquistada? Quem sou eu? Essas perguntas solitárias zombam de mim. Quem eu sou, tu sabes, ó Deus? Eu sou o teu. Quem quer que eu seja, tu sabes, ó Deus, eu sou o teu. Deus nos chama como igreja de Mentone a sermos seus missionários em Mentone, na Califórnia e nos confins da terra. E Deus sabe o que as pessoas dizem de você e conhece seu interior, apesar do que falam, positivo ou negativo, e do que você sabe sobre si mesmo, positivo ou negativo. Encorajo você a fazer o que Dietrich Bonhoeffer fez, dizer ao final do dia, entrego-me nas mãos de um Pai Celestial amoroso. Ele me sondará e verá se há em mim algum caminho mau, e criará em mim um espírito novo e reto para me conduzir à vida eterna. Então, irmãos e irmãs, num mundo que odeia a verdade, num mundo que odeia o príncipe da paz, num mundo que te cancelaria por se manifestar, seja um embaixador e missionário fiel de Jesus em qualquer parte da vinha que ele o chamou a servir. Amém.